É isso aí, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui hoje, aqui com vocês, né, nessa noite, aqui no Estúdio Aulas do Espaço Campus. Meu nome é Leandro Gabriel. A gente vai trabalhar aí duas importantes temáticas, né, do nosso edital. A primeira delas no que diz respeito às tendências pedagógicas e a segunda no que diz respeito à relação educação e sociedade, tá bom? Então a gente vai procurar aí abordar essas duas temáticas de uma forma integrada e também observando como essas duas temáticas, né, vêm sendo cobradas aí nas provas, principalmente no que se refere à banca CESP, que é o terror aí da rapaziada, né? Então vamos lá, na tela, vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje, iniciando a apresentação da chamada pedagogia de base liberal, né? Então nós temos aí três importantes teóricos que são Saviani, Lucchesi e Libânio, vulgo Sassá, Lulu e Lili, tá certo? Então Saviani, Lucchesi e Libânio, eles identificaram 7 tendências pedagógicas, e essas 7 tendências pedagógicas se subdividiram em duas pedagogias. A primeira delas, a pedagogia de base liberal, né? É uma pedagogia que não faz contraposição ao modelo de produção capitalista. Diferente da pedagogia progressista, né? Com as suas 3 tendências pedagógicas que nós apresentaremos daqui a pouquinho. Então a pedagogia progressista, ela já é também denominada, né, de pedagogia crítica. Então ela já tem uma base dita marxista. Podemos dizer então que o marxismo é uma corrente que faz uma alusão crítica ao modelo de produção capitalista. Então, diferente da ótica liberal, que está atrelada ao modelo econômico do liberalismo, né? Então, ou seja, o modelo econômico vinculado ao modelo de produção capitalista, tá joia? Então aqui nós temos basicamente 4 tendências. Uma delas, bastante conhecida, né, de todos nós, que é a tendência tradicional. Nós temos a pedagogia nova, né, a escola nova, também chamada de escola ativa. Lá na prova também ela pode aparecer como renovada ou renovadora, tá joia? Então uma coisa que eu sempre bato aqui com vocês, muito cuidado, moçada, com relação às nomenclaturas, tá joia? Então às vezes a gente está lá esperando escola nova, né, ou pedagogia liberal, renovada, e aí de repente vem uma palavra como ativa, vem uma palavrinha aí como renovadora, e isso pode, né, causar aí uma certa confusão. Voltando aqui na tela, então olha só, nós temos então escola nova, que se subdivide em basicamente duas tendências, né, duas vertentes aí. A primeira delas é a progressivista, que na prova, olha aí, ó, batendo de novo na questão da nomenclatura, na prova pode aparecer com essa palavrinha aqui, ó, progressiva. Olha para mim, progressiva não é escova, tá bom? Então tem a escova lá, progressiva, bacana, mas cuidado com essa palavrinha na prova porque ela pode te confundir, tá joia? Então se aparecer lá, liberal, renovada, progressiva, bacana, tá certo, nomenclatura está de acordo com qual tendência? A que nós conhecemos como, principalmente por progressivista, bacana? Voltando aqui na tela. Então, além da progressivista, nós temos a não diretiva, né? Tendo como um dos seus expoentes, teórico de base humanista, chamado Carl Rogers. E a terceira tendência, que faz parte aí da pedagogia liberal, intitulada de tecnicista. Também bastante conhecida aí pelos senhores, né? Aí é o seguinte, como é que a gente pode fazer para assimilar de uma maneira mais fácil esses nomes aí, né? Então,
hora de cantarolar. Então, ó, olha aqui para mim, corta para mim aqui, ó. Presta atenção. The Voice. Olha lá, na tela. Na tendência liberal, tem a tecnicista e também a tradicional. E também a renovada, liberal, progressivista e também não diretiva. E aí? Não ria aí do outro lado, tá bom? Então agora vocês vão cantar comigo aí de casa, vocês vão cantar essa musiquinha aqui. Bacana? Vamos lá na tela. Na tendência liberal, tem a tecnicista e também a tradicional. E também a renovada, liberal, progressivista e também não diretiva. Certinho, moçada? Agora vamos lá para a pedagogia progressista. A progressista, portanto, de base crítica, né? Então pode aparecer lá na prova como pedagogia crítica, que tem enquanto relação sociológica uma base marxista. E como nós já frisamos aqui no início, né, do nosso encontro de hoje, o marxismo, ele faz uma alusão crítica ao capitalismo. Então, ou seja, enquanto a escola estiver dentro de uma ordem produtiva capitalista, ela, enquanto escola, vai continuar sendo um instrumento a serviço das elites, né? Ou seja, das classes socialmente favorecidas, dentro desse contexto, portanto, de ordem global e capitalista. Bacana? Então, vamos lá na tela. Aqui nós temos a pedagogia libertadora, Paulo Freire, a pedagogia libertária, com Freinet, e a crítico-social dos conteúdos, também chamada de pedagogia histórico-crítica ou histórico-social, de Saviani e outros teóricos mais aí que nós citaremos em breve, tá? Aí olha lá, tem musiquinha também, Leandro? Para progressista? Tem também, tem também. Então vamos lá na tela. Essa aqui já é um rock and roll, a outra foi um funk, né? Então olha isso aí, ó. A pedagogia progressista, de base marxista e anticapitalista, tem a libertária e a libertadora, crítico-social, democratizadora. Pegaram aí? Beleza? Creedence, Clearwater Revival. Galera, vamos lá agora de novo na tela, bora. A pedagogia progressista, de base marxista e anticapitalista, tem a libertária e a libertadora, crítico-social, democratizadora, beleza? Então, mais uma musiquinha aí pra gente e agora vamos fazer alguns exercícios. Olha só como é importante essas duas tabelinhas aí, ó. Curtam essa questão aí. Entre as diversas classificações existentes quanto às tendências pedagógicas, destaca-se a de Cipriano Carlos Lucchesi, que as divide em dois grupos. A gente tem a liberal e a progressista. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem. Número 1. A pedagogia liberal é composta exclusivamente pela pedagogia tradicional e tecnicista. Então, esse item está o quê? Errado, né? Já que, além da tradicional e da tecnicista, nós temos quais? Falam aí. Renovada, progressivista e a renovada não diretiva. Ambas, portanto, tendências que fazem parte da chamada escola nova. Beleza? Na tela. 2. A pedagogia progressivista é parte da progressista? Também é um erro, né? A progressivista, ela não é parte da progressista, e sim da liberal. Então o item está errado.
Terceiro, a pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma pedagogia liberal? Não, a crítico-social, como nós vimos, não é liberal, e sim o quê? Progressista. Estão vendo aí como aquela tabelinha é importante? 4. A pedagogia tradicional é um tipo de pedagogia liberal. Aí sim, né? A tradicional é uma das tendências da pedagogia liberal. Aqui está certo. Em cima aqui está errado. 5. Pedagogia libertária é um dos componentes da progressista. Essa também está certinho. Então, como foi uma questão de múltipla escolha, se liga aí, ó. A quantidade de itens certos é igual a letra B de bola, 2. Certo? Agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar, eu vou trazer aqui as características principais de cada uma das tendências, e aí na sequência de cada uma, né, das tendências a gente vai fazer alguns itens de prova. Beleza? Vamos lá na tela. Liberal tradicional. Então, algumas características básicas. A primeira delas, preparação intelectual e moral dos alunos. Então, ou seja, preparação intelectual, uma das grandes referências, o educador alemão Herbar. Educação de base moral, né, uma educação moralista, está aqui ó, uma das grandes referências, Comênios, né, que pode também aparecer na prova como Comênio, tá joia? Predomínio da palavra do professor. Então, ou seja, o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o agente transmissor, certo? Ou seja, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, né? E o aluno, ele é quem, pessoal? O aluno, ele é um receptor passivo dentro desse processo. Então, ou seja, o aluno enquanto receptor passivo, ele passa a ser considerado, né, por filósofos, um dos grandes precursores dessa ideia, né, o filósofo John Locke, como quem? O aluno visto como uma... Ô, Leandro, que letra ridícula. Você não foi alfabetizado, não? Ó, tábula rasa do conhecimento, né? Então, ou seja, o aluno como uma folha em branco e que depende de um adulto para dotá-la, né? Para preenchê-la e dotá-la de conhecimento. E a ênfase nos conteúdos, né? Então, ou seja, dentre os principais componentes do processo didático-pedagógico, nós temos aí a ênfase no que tange os conteúdos de aprendizagem. Beleza? Então aí algumas características da tradicional e aí vamos fazer um itemzinho aí no que diz respeito a essa tendência. Em razão da transmissão do conhecimento ocorrer por meio de comunicados do professor para o aluno, então, ou seja, a transferência, né, das informações dadas pelo professor ao aluno, o diálogo assume grande importância para a tendência pedagógica liberal tradicional. Errado, né, pessoal? O diálogo não assume grande importância. Quando se fala do diálogo, isso nos remete a uma outra tendência que nós falaremos um pouquinho mais à frente, e aqui a gente pode trazer Paulo Freire, né, quando fala da relação dialógica. E o Paulo Freire, ele é representante de qual tendência, moçada? Progressista libertadora. Então o item fez uma confusão aí. O item, portanto, está errado. Tá claro? Beleza. Agora, moçada, a gente vai falar de duas tendências, conforme nós dissemos agora há pouco, a tendência progressivista e a tendência não diretiva, as quais fazem parte da chamada escola nova. Então vamos lá na tela citar cada uma das principais características aí dessas duas tendências. Então temos aí, liberal renovada progressivista. Primeiro elemento, valoriza-se mais os processos cognitivos do que o conteúdo. Então tá aí uma das contraposições apontadas pelos teóricos de linha progressivista no que se refere à pedagogia liberal tradicional.
a qual enfatizava os conteúdos, né? Enquanto que os progressivistas, lembrando que aqui também pode ser chamada de progressiva, já valorizavam mais os processos cognitivos. E essa valorização dos processos cognitivos nos remete à teoria interacionista, também chamada de cognitivista, de quem? Do Piaget. Então está aí uma importante referência, né? Uma importante base epistemológica da tendência liberal renovada progressivista, ou seja, o cognitivismo. Tá bom, gente? Então, ó, eu costumo dizer o seguinte, se a gente fizer legal essas relações, evita o quê? Decoreba. E decoreba na prova, numa prova como essa, com tanto conteúdo, não é nada legal, beleza? Voltando aqui na tela. Essa tendência ela é baseada na motivação e na estimulação de problemas, onde valoriza-se o trabalho em grupo e o aprender fazendo, olha aí, ó. A educação, portanto, vista como um processo ativo, a importância das atividades experimentais, e algumas referências, dentre elas, Maria Montessori, John Dewey, né? E o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que ocorreu quando, Leandro? 1932, onde nós tivemos como principais expoentes desse manifesto 3 figuras aqui que a gente pode citar, vulgarmente denominados de Nini, Lolô e Fefê. Leandro, que boiolagem, hein, Leandro? Vamos lá, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Então, ó, alguns princípios aí defendidos pelos escola-novistas, pessoal, nesse manifesto aí intitulado de Manifesto dos Pioneiros. Princípio da obrigatoriedade, da gratuidade, princípio da descentralização política, administrativa, pedagógica. Todos estes princípios atualmente previstos aonde, moçada? Tanto na Constituição Federal, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Estes 3 documentos, eles compõem o que nós chamamos de bases legais da educação nacional, né? Então, são os 3 documentos principais. Então, olha aí a importância do Manifesto dos Pioneiros e a interferência positiva de tal manifesto lá nos anos 30 do século passado, nos dias de hoje, tá bom? Então, na tela. Visto a liberal renovada progressivista, a gente já parte para a liberal renovada não diretiva. Então, nós temos aí a figura de Rogers, né, Carl Rogers, e aí é o seguinte, lá na tendência anterior nós fizemos uma relação do progressivismo com o interacionismo de Piaget, né? Aqui, ao citarmos Carl Rogers, a gente pode e deve fazer uma referência a uma concepção da psicologia do desenvolvimento de base humanista. Então, aqui tem uma relação direta da renovada não diretiva com a corrente humanista. Algumas características-chave de prova. O desenvolvimento pessoal e as relações interpessoais. Então, a importância das relações humanas, né, das relações interpessoais, as relações entre professores e alunos, né? Então, ou seja, uma educação mais centralizada na figura do discente. A escola, olha aí, ó, elemento-chave. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. O que tem uma fundamentação direta aonde? Na visão humanista de Carl Rogers, né? E o professor, olha aí, ó. Professor visto como quem? Como um facilitador da aprendizagem. Então, se você ficar antenado nesses elementos-chave aqui, pessoal, citados, dificilmente você vai errar isso na prova, tá?
Então, atentem-se a esses elementos-chave. Bacana? Tela. A tendência liberal renovadora, olha aí, ó, olha as nomenclaturas, ó, já não está mais renovada, está como renovadora. Não diretiva, cuja principal representante é Maria Montessori, já está errado, porque Montessori é representante da progressivista. Possui método que se baseia na facilitação da aprendizagem. A facilitação corresponde à não diretiva. Isso aqui tá beleza. Agora, dizer que a principal representante é Maria Montessori, errado, né? Se estivesse falando aí Carl Rogers, aí o item estaria correto. No caso, Maria Montessori fica errado. Olha aí, ó. Para os adeptos da pedagogia liberal progressivista. E é assim que vocês vão fazendo na prova, tá? Vão riscando mesmo. Risca lá, ó. Risca sem dó, beleza? Até fazer buraco na prova, só não pode fazer buraco no cartão resposta, fica esperto. Vamos lá na tela. Para os adeptos da pedagogia liberal progressivista, defensores do aprender fazendo, olha aí, ó. Da ação do aluno na realização de experimentações, ó, se liga aí. A relação pedagógica professor-aluno é de grande relevância, mesmo que o papel docente esteja associado a auxiliar o livre desenvolvimento do educando. E a ideia é justamente essa, né? Auxiliar o livre desenvolvimento do educando. Então, o aprender fazendo, ele já é uma característica que está associada diretamente a esse elemento aí citado no final do item. Então, aqui podemos considerar a afirmação como corretíssima. Beleza? Olha aí outro item. O método da tendência liberal, ó, renovadora progressiva. Olha aí, ó. Olha aí a progressiva, ó. O que eu falei? Progressiva não é só a escova. Progressiva também é sinônimo de progressivismo. Se liga, olha na tela. Cujo representante é Freinet. Freinet não, né, galera? Freinet, nós vamos falar que ele é o grande representante da tendência pedagógica progressista libertária. Então, essa associação de Freinet com a progressiva está errada, a partir de experiências, pesquisas e métodos de soluções de problemas, né? Então, errado. Item 6. Para a tendência pedagógica liberal renovadora não diretiva. Renovada, né? Não diretiva. É relevante que na relação pedagógica o professor seja, olha aí, ó, um facilitador da aprendizagem capaz de aceitar o aluno em sua totalidade. O que a gente falou agora há pouco? Então, essa característica do professor, essa visão do professor enquanto um facilitador da aprendizagem corresponde diretamente à tendência não diretiva. Portanto, o item está correto. Agora vamos falar de uma outra importante tendência, né, que sempre cai em prova, que é a liberal tecnicista. Então, alguns elementos-chave. Primeiro deles, educação voltada para o mercado, ou seja, formação de mão de obra, né, técnica. Beleza. Princípios, alguns princípios, a eficiência, a produtividade, a racionalidade. Galera, em prova, geralmente nas questões de relação, educação e sociedade, fiquem atentos a essa nomenclatura, ó. Se cair lá na prova assim, ó, com base na concepção produtivista da educação. Muito cuidado para vocês não confundirem a palavra produtivista com reprodutivista. Elas são opostas, tá?
Mais à frente eu vou falar do significado da reprodutivista. Então olha só, se aparecer lá na prova, de acordo com a concepção produtivista da educação, isso tem relação direta com a pedagogia liberal tecnicista, tá? Então o CESP, por exemplo, é uma banca que costuma fazer essas modificações conceituais para te sacanear, tá certo? Só que se aparecer isso na prova, agora você tá ligado, o que você vai fazer? Bicuda no item, tá certo? Então, produtivista, tecnicista. Vamos lá na tela. Olha aqui, ó. Uso de tics. O que são esses tics, Leandro? Tique nervoso? Não. Tecnologias de informação e comunicação. Então, ou seja, tá aí uma característica importante. O uso de tecnologias na educação, no processo de ensino-aprendizagem. Isso também é um elemento aí que se integra a uma pedagogia liberal tecnicista. A visão de professores e alunos como que cumpridores de tarefas, isso também já caiu demais em prova. E essa lei aqui, moçada, ó, Lei 5692 de 71. Então, muitos estudiosos, alguns não consideram, tá? Mas, de modo geral, as bancas consideram a vertente, né, teórica que considera a Lei 5692 de 71 como sendo a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa lei, de certa forma, ela oficializou o modelo tecnicista no ensino brasileiro, né? Então, ela oficializa o tecnicismo. Lembrando que essa tendência tecnicista, ela foi uma marca do governo militar. Lembrando que a ditadura militar, ela se estendeu de 1964 a 1985, tá joia? Então é o seguinte, nós temos aí essa importante contextualização histórica, né, dos anos 60, 70, 80, né, no que se refere à oferta de um modelo educacional de base, portanto, tecnicista. Como o próprio termo já diz, ênfase no que, Leandro? Em qual dos componentes do processo didático-pedagógico? Nas técnicas de ensino. E olha aí um elemento chave importantíssimo. A visão de uma escola modeladora de comportamento, ou seja, modeladora do comportamento humano. Qual é a corrente da psicologia do desenvolvimento que aborda isso daí, pessoal? E que pode estar integrada a essa tendência dita liberal tecnicista. Comportamentalismo, né? Então aqui nós temos como um dos seus principais expoentes e referências de prova, Skinner, né? Salgadinho Skinner. Tá beleza, galera? Tranquilão? Então, vamos ver aqui questões. Questão 7. Assinale a opção correspondente à corrente do pensamento pedagógico brasileiro que se articula diretamente ao sistema produtivo para se articula ao sistema produtivo, ou seja, uma ótica produtivista. Estão vendo aí, ó? Se liga nos elementos-chave. Para aperfeiçoar a ordem social vigente, então, ó, aperfeiçoamento da ordem social vigente, formando mão de obra especializada para o quê? Para o mercado de trabalho. Qual que é? Liberal tecnicista. Beleza? Facinho, né? Olha essa outra aí. As relações pedagógicas professor-aluno estabelecidas por meio do uso de plataformas virtuais de aprendizagem. O que são? Como é que a gente pode chamar essas plataformas virtuais de aprendizagem? Também de AVAs, né? Ambientes virtuais de aprendizagem. Dentre as plataformas mais conhecidas, nós temos uma que é utilizada aqui na Secretaria de Educação,
que é a plataforma Moodle. Não é Moodle, tá? É Moodle, beleza? Então, possuem características que podem ser associadas à pedagogia tecnicista com base no pensamento behaviorista. Portanto, o item está o quê? Corretíssimo, não é isso, galera? Correto. Então, pensamento behaviorista, também chamado, portanto, de pensamento comportamentalista. Bacana? Que mais? Beleza, agora a gente vai falar das tendências de base crítica, né? Progressista, né? Portanto, vinculadas a uma base marxista. Lembrando, Marx e Engels, lá no século XIX, eles fizeram uma análise do quê? Do Estado capitalista. Sob quais esferas, Leandro, eles fizeram uma análise do Estado capitalista? Ó, já fazendo a conjugação de tendências pedagógicas com relação à educação e sociedade. O Estado, ele foi analisado sob a ótica social, então vamos colocar aqui sociedade, a ótica política e a ótica econômica, né? O Capital, por exemplo, é uma obra econômica clássica aí, né? De Marx. Então, sociedade, política e economia. E nessa relação, Marx e Engels chegaram à seguinte conclusão, que o capitalismo é o capeta. O capitalismo, ele é o grande Satã. Por que ele é o grande Satã? Porque o capitalismo, pessoal, ele é o principal agente causador da divisão de classes sociais. Então, ou seja, de um lado, você tem os ricos, né? Os Otávios Caliles. Do outro lado, os Leandros Gabriéis, né? Ou seja, os orelhas secas, né? Os pobres. Tá joia, pessoal? Então, ou seja, nós temos essa divisão de classes. Então, os ricos, aqueles que detêm os meios de produção, enquanto que os pobres são aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário aí no final do mês. Tá joia? Então, essa divisão de classes sociais, ela é um dos elementos-chave que contribuem para a perpetuidade do modo de produção capitalista. E os teóricos marxistas, eles dizem que a escola, infelizmente, funciona como um instrumento de manutenção dessa divisão aí proposta pelo modelo capitalista. Bacana? Tela! Então, olha só, a primeira tendência aí que a gente pode frisar, então, libertadora com o grande Paulo Freire, né? Então, sempre citado em prova este teórico. Então, olha lá, alguns elementos que caracterizam sua teoria, né? E, consequentemente, a teoria de linha libertadora. Uma educação problematizadora, ou seja, uma educação que contribui para a formação de cidadãos, né? De indivíduos críticos. Uma educação que visa a transformação da realidade, né? Uma proposta dialética, social. A relação dialógica, onde professores e alunos estão no mesmo patamar, né? Aquela ideia de Paulo Freire de que ninguém educa ninguém, como ninguém educa a si mesmo. Todos nós educamos em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? A visão do professor enquanto um animador, a importância dos temas geradores na organização do currículo escolar, né? Do currículo real, o currículo que se dá dentro da sala de aula, não um currículo pronto, mas um currículo, pessoal, que faça a conjugação dos saberes formais e dos saberes informais, né? Que não seja um currículo já vindo lá de cima para baixo, né? Introjetado, por exemplo, dentro de sala de aula, de maneira que professores e alunos simplesmente executem ou executam aquele trabalho específico previsto nas propostas curriculares. Na tela de novo. Então, propõe questionamentos acerca das realidades das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando, portanto, a uma transformação. Né? E a gente vai ver daqui a pouco que é a pedagogia com uma concepção sociológica, filosófica dita transformadora,
ela se associa diretamente às ideias pedagógicas libertadoras de Paulo Freire. Vamos ver aqui, exercício. Paulo Freire é representante da tendência progressista histórico-crítica. Histórico-crítica não. Então, aqui está errado. Então, nós temos a libertadora. Vocês estão vendo como eles batem muito nessas relações, autores e tendências? Então, eles batem muito nessas relações, fiquem espertos ali na hora da prova, hein? Então, está dizendo, cujo método parte de uma relação direta da experiência do educando confrontada com saber sistematizado. Isso já é característica da histórico-crítica. Porém, fazer a correspondência de Paulo Freire nesta tendência é um erro, né? Então, item equivocado aí. Na tendência progressista libertadora, os conteúdos são temas geradores, ó. Não é um dos elementos aí da teorização de Paulo Freire? Sim. E a relação entre aluno e professor é de igualdade. Então, ou seja, alunos e professores em um mesmo patamar, relação dialógica. Bacana. Então, nesse caso aqui, o item está certo ou está errado, moçada? Em casa, vamos lá, galera, a vaga é minha, galera! Todo mundo, a vaga é minha, né? É isso aí, ânimo, que esse edital vai sair. Então, o item está o quê? Correto. Vamos lá na libertária agora. Algumas características-chave. Apareceu na prova, concepção autogestionária. Ó, autogestionária. Tá bom? Então, olha só. Isso reflete a este princípio da autogestão. E o que significa autogestão? A educação por meio da escola deve estar baseada na participação grupal, favorecendo os processos de quê, moçada? Distribuição do poder, via assembleias, reuniões, conselhos, eleições. Lembrando que os conselhos escolares, por exemplo, eles são o quê? Órgãos colegiados, né? Que favorecem o fortalecimento de uma gestão que democrática na escola. Ela é não diretiva. O professor é um orientador e os alunos são o quê? Livres. Está aqui uma proposta muito interessante trazida pela Escola da Ponte, lá em Porto, Portugal, tendo como um dos seus idealizadores quem, pessoal? O Zé Pacheco, né? Grande José Pacheco. A gente tem aqui a aprendizagem informal, via grupo, tá certo? Onde os próprios alunos assumem um papel de quê? Um papel de docência, um papel de transmissores, né? Das informações. Então, ou seja, os alunos já não dependem do professor ali para transmitir uma dada informação. Eles ensinam uns aos outros, né? Então, uma aprendizagem dita formal via, portanto, o quê? Grupos de trabalho. Na tela. Então, a gente tem aqui como alguns dos principais expoentes. Freinet, Miguel Arroio, Moacir Gadotti, Michel Lobru. Tá joia? Então, alguns nomes aí para que a gente possa agregar além do Celestin Freinet. Olha aí um item. Na tendência progressista libertária, que privilegia a vivência grupal, ó, privilegia a vivência grupal sob a forma de autogestão. A aprendizagem ocorre de maneira informal por meio do grupo. O item me deu tudo praticamente, né? Então, ou seja, uma baba, né, galera? Então, certinho. E a última tendência, que é a progressista crítico-social dos conteúdos. Então, nós temos aí alguns elementos-chave. Primeiro deles, a contextualização curricular. Então, ou seja, a relação teoria e prática, né? O que culmina no que nós chamamos, né, de praxis pedagógica. O professor visto como um mediador. Portanto, essa visão, ela também se integra a quem, pessoal? Vygotsky, certo? Vygotsky e a abordagem o quê? Socio-interacionista. Então, olha a relação aqui, ó, da crítico-social dos conteúdos com a socio-interacionista.
Mais uma vez eu falo, muito cuidado com essas relações entre bases psicológicas da aprendizagem e tendências pedagógicas, tá? Isso costuma despencar em prova. Se liga na tela. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Alguns expoentes: Saviani, Snyders, Libânio. Influência das teorias crítico-reprodutivistas, as quais também podem ser chamadas de, reprodutivistas. Então, muito cuidado, na prova pode aparecer o termo reprodutivista ou crítico-reprodutivista. Quais são os principais teóricos? Babá, bubu, auau, bleblei, bobô, iê. Olha aqui, pessoal. Passeron, Bourdieu, Althusser, Stablé e Baudrillard, tá? Já nós vamos falar de cada um deles aí. E aqui na sequência, preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Esse trecho aqui, inclusive, foi extraído, se eu não estiver enganado, da última prova da Secretaria de Educação, que tinha como um dos itens lá, fazendo a relação disso com a pedagogia libertadora, sendo que não era libertadora e sim a crítica social dos conteúdos, tá? Então, cuidado com essas inversões de características. Então, eles pegam uma característica e associam uma tendência que não é a respectiva. Beleza? Exercício na tela. O trabalho docente que relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dá ruptura em relação à experiência pouco elaborada, deve ser classificado segundo as tendências pedagógicas como, olha aí, pessoal, olha a frase aí, tá aí, Então, na manha, letra E, crítico social dos conteúdos. Então, ruptura em relação à experiência pouco elaborada já me deu a ideia de ser o quê? Uma pedagogia de concepção histórico-crítica, também configurada por essa nomenclatura aqui, histórico-social ou crítico-social dos conteúdos. Beleza? Aí, entrando na questão da relação educação e sociedade em suas dimensões filosóficas, sociocultural e pedagógica. Olha aí, pessoal, uma coisa que muita gente se enrola, né? Quando aparece esse termo aí, pedagogia redentora. Então, olha só, esses três termos que eu vou falar agora, a redentora, a reprodutivista, também chamada de crítico-reprodutivista, e a transformadora, geralmente elas entram em questões que trazem justamente esse enunciado aqui, olha lá, na tela. Isso aqui, relação educação e sociedade em suas dimensões filosóficas, sociocultural e pedagógica. Então, basicamente, nós temos tais concepções aí. A primeira delas, a redentora. Pessoal, falou de redentora, automaticamente ela se relaciona a uma pedagogia tradicional. E, ao mesmo tempo, ela se associa a uma abordagem dita funcionalista. Qual é a base da abordagem funcionalista, pessoal? A escola a serviço da sociedade, ou seja, a escola serve como um instrumento que vai moldar, então ela molda os indivíduos para viverem harmonicamente em sociedade, para viverem harmonicamente. Então eu posso dizer o seguinte, que essa escola tem um papel de transformação ou de manutenção das estruturas sociais? Manutenção. Então, ou seja, essa visão da escola enquanto um instrumento de manutenção das estruturas sociais se integra ao pensamento de Dudu, o Durkheim, Émile Durkheim. Beleza? Durkheim. Bacana, galera? Então, duas relações importantes, a redentora com a abordagem funcionalista e a redentora com a liberal tradicional. Vamos lá.
A tendência redentora concebe a educação como um meio de manter a organização social e resgatar essa sociedade, né, quando for necessário. Resgatar os indivíduos que estão, por exemplo, agindo de forma contraditória àquilo que é estabelecido pela sociedade, né, enquanto leis, enquanto normas sociais, enquanto regras sociais. Um dos representantes dessa tendência é Comênios, assim como nós podemos citar aqui o próprio Durkheim quanto uma das bases epistemológicas aí dessa concepção. Para Comênios, assim como outros pensadores, a educação tem um caráter o quê? Salvacionista, daí a relação com o termo quê? Redentor. É através dela que podemos proteger a humanidade dos possíveis desvios de sua essência. Então, ó, a educação enquanto instância que atua na sociedade corrigindo desvios. Aí eu pergunto para os senhores, a pedagogia redentora, ela tem uma visão otimista? Corta aqui para mim, corta para cá. Presta atenção aí, beleza? Olha só. A pedagogia redentora, pessoal, ela tem uma visão otimista ou uma visão pessimista com relação à educação? Depois de tudo que a gente falou aqui agora, ela tem uma visão otimista. Cuidado com isso na prova, tá bom? Então vamos lá, na tela. Vamos destacar isso aqui, ó. A redentora, portanto, ela tem uma visão otimista, já que o próprio Comênios dizia, né, que a educação tem um caráter salvacionista. Beleza? Já já nós vamos ver como é que isso cai na prova. Aí a gente entra na pedagogia crítico-reprodutivista. A escola enquanto aparelho que ideológico do Estado. Então, através do seu currículo, ela funciona a serviço, né? Ela funciona ideologicamente a serviço de um Estado ditado por uma classe economicamente menos favorecida. Quem é que a gente pode frisar aqui? A UAU, Althusser, né? Então, olha aí, distinção entre aparelhos repressivos de Estado, os quais Althusser falava do governo, da administração, do exército, da polícia, que agem pela força e violência. E os aparelhos ideológicos de Estado, família, igreja, a escola, né? A política, a informação, etc., os quais agem pela ideologia, ou seja, disseminam um discurso dominante. Que Gramsci falava o quê? De um discurso hegemônico, né? Beleza. A escola vista como uma violência simbólica. Isso daqui a gente já pode fazer a correlação com quem? Com Bourdieu e Passeron, Bubu e Papá, né? Então, ou seja, reforça as relações de poder por meio da violência simbólica da cultura, ou seja, de modo dissimulado, inclusive na ação pedagógica. Então, ou seja, falou de Bourdieu e Passeron, a educação enquanto que um instrumento de reprodução cultural, ou seja, manutenção do status quo. Beleza? Manutenção do status quo. Em prol, portanto, do favorecimento de uma classe burguesa dominante. E aqui, ó, a escola dualista. Quais são os dois teóricos aqui chave? Bourdieu, Baudrillard e Breblé. Stablé. Bobo, bleble, yeah. Então, olha aí, ó. No modo de produção capitalista, existem duas redes distintas de educação de acordo com a divisão social de classe. De um lado, a burguesia e do outro, o proletariado. Aí nós temos a PP. O que é a PP? A primária profissionalizante para quem? Para o proletariado. Enquanto que a SS, o que é SS? Secundária superior, então, ou seja, os níveis mais avançados do ensino, destinados a quem? A burguesia. Está muito diferente do que é hoje
Acredito que não, né, moçada? Então, infelizmente não. E a transformadora? Aqui a gente pode frisar, portanto, as influências das teorias de Paulo Freire, né? Então tem alguns elementos-chave, olha aí. A tendência transformadora, por sua vez, é crítica. Busca compreender a educação como mediação de um projeto social. Guardem esse elemento-chave, mediação, a educação enquanto um instrumento mediador de um projeto social. Ela tenta ser intermediária entre as tendências anteriores, pois não considera a educação de modo tão otimista quanto a redentora, nem tão pessimista como a reprodutora. Então, uma coisa que a gente precisa destacar aqui, na crítico-reprodutivista, diferente da redentora, ela tem uma visão que pessimista, porque ela diz o seguinte, moçada, corta para cá, enquanto a escola estiver num seio capitalista, ela vai continuar sendo um instrumento de manutenção do status quo de uma elite burguesa que vai continuar dominando o poder político, o poder econômico, enfim. Então, para os críticos reprodutivistas, eu tenho que desconfigurar essa ordem capitalista, criar um novo modelo de produção, tá certo? Menos desigual, para que a escola venha a ser um instrumento preponderante, tá certo? No que tange o desenvolvimento democrático da sociedade, né? E menos, portanto, desigual. Então, por isso que os teóricos de linha crítico-reprodutivistas, eles têm uma visão, portanto, pessimista no que tange à educação de modo geral, tá? E ao papel da escola. Então, vamos voltando aqui na tela. Já a transformadora, então, ela não é tão otimista, nem tão... Nem tão pessimista. Beleza? Bacana. Os teóricos dessa tendência admitem que a educação, agindo a partir dos condicionantes históricos, tem, portanto, um papel ativo na transformação da sociedade. Vamos fazer uma questão aí para finalizar, porque o Otávio Khalili daqui a pouquinho, né, vai entrar aqui para dar continuidade, vai falar sobre LDB e bases psicológicas da aprendizagem, duas temáticas também de grande relevância aí para a prova de vocês. E então nós temos aí a questão de número 13, considerando a relação educação e sociedade em suas dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica. Olha aí, tá vendo? Nesse texto aqui, julgue os itens. Primeiro, em uma perspectiva transformadora, olha aí, compreende-se a educação como parte da sociedade, com seus condicionantes determinantes e seus projetos que podem ser conservadores ou não, mas com a possibilidade de trabalhar pela democratização dessa sociedade. Então, ou seja, mesmo num seio capitalista e mesmo havendo vertentes mais conservadoras e outras mais críticas, é possível sim trabalhar pela democratização da sociedade e a escola tem, portanto, um papel preponderante nesse processo. Então, o item está o quê? Correto. Olha aí o 2. Na concepção funcionalista, olha aí, a escola o quê? Enquanto um instrumento de manutenção social. A construção do ser social é feita pela educação, por meio da assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios que balizam a conduta desse indivíduo em grupo, ou seja, a escola molda o indivíduo para viver harmonicamente na sociedade, sendo o homem, nessa perspectiva, um produto social. Então o item também está corretíssimo. Vamos ver aí o terceiro. Para Bourdieu, crítico reprodutivista, a escola tem um papel ativo no processo social de reprodução das desigualdades sociais. Ele é a favor disso? Não, pelo contrário. Mas ele afirma criticamente que a escola exerce essa função reprodutora, ao dissimular as bases sociais e convertê-las em diferenças acadêmicas e cognitivas relacionadas aos méritos e dons individuais. Então, o item também está certinho. Olha o 4. A tendência reprodutivista concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos
que vivem de forma orgânica e harmoniosa. Já está errado, né, pessoal? Não é a reprodutivista, e sim a redentora, com a sua visão funcionalista. Então, se tivesse redentor ou funcionalista aqui, estaria correto. E o quinto, o principal representante da vertente redentora, redentora não é a tradicional, está falando que é Althusser. Althusser é reprodutivista. Então, o item também está errado. Estão vendo aí como é que isso pode cair na prova, galera? Então, todos os itens que nós fizemos aqui na aula de hoje são itens extraídos de prova, não inventei nada, tá bom? Então, não foi invenção daqui, pelo contrário, a gente extraiu, fizemos um compilado aí de últimas provas, não só do CESP, mas também de bancas como Funiversa, e aí trouxemos para cá para que vocês pudessem ver como é que essas teorias que nós abordamos aqui na noite de hoje costumam cair na prova, tá? Então, antes de eu finalizar aqui a minha apresentação, volta aqui na tela uma mensagem final que diz assim: todos querem vencer, mas algumas pessoas se esquecem que não existem vitórias sem batalhas. Então, galera, não se esqueçam de que não existem vitórias sem batalhas, e com certeza essa é mais uma batalha que vocês vão enfrentar e que vocês vão alcançar o sucesso. Bacana? Eu tenho certeza que uma vaga é de cada um de vocês que estará nos assistindo aqui hoje. Beleza? E que Deus abençoe a cada um e que vocês possam colher os frutos em breve, tá? E que esse edital pare de enrolar, né, galera? Olha aqui, ó, na tela. Nós teremos aí os próximos eventos, né? Nós temos um evento aí no dia 26, de 9 às 10. Lançamento nacional do curso Gramática Online, com o professor Diogo Arraes. E o circuito da Polícia Civil, né, de Goiás, PCGO, Ironman, chique pra caramba aí, ó, 27/8, só gente bonita lá. Então, de 9 às 17h30, 27/8, inscrições pelo site www.estudioaulas.com.br. Beleza, moçada? Então, ó, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre as tendências, alguns macetezinhos aí também no que se refere às questões, aos temas relativos à educação e sociedade. Espero que a gente tenha contribuído. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo evento. E daqui a pouquinho, ó, esperem um pouquinho, que daqui a pouquinho o grande professor Otávio Kalili vai dar continuidade aqui à noite de hoje, aqui no Estúdio Aulas, tá bom? Fiquem com Deus, abração e até!
Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Estúdio Aulas. A gente está aqui com alunos de todo o país, né? Tem São Paulo, tem Ceará, Goiás, né? Tem gente de todo lugar aqui, DF também. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso aulão, dose dupla, né? A gente vai abordar alguns assuntos que são fundamentais, que são onipresentes nas provas, né? LDB, tendências, relação educação-sociedade. Vocês viram agora com o professor Leandro, meu parceiro aqui no Espaço Campus, no Estúdio Aulas. E a gente tem abordado esses assuntos todos de uma maneira bem pontual, bem objetiva e focalizando aquilo que vocês realmente precisam saber para poder fazer a prova. Trouxe aqui hoje para vocês algumas questões do CESP, principalmente, mas para quem vai fazer outras bancas de outros estados também, ou aqui no DF, tendo uma visão do CESP especificamente, vocês conseguem também fazer outras questões, outras bancas também, tá? Então a gente vai analisar aqui agora a LDB, alguns artigos mais importantes, aqueles que têm caído mais, aqueles que o foco mais enfatizado. Você tem que estudar alguns artigos que a gente sabe que tem alguns artigos que são mais específicos, por exemplo, de pedagogo institucional. Já tem artigos que são mais específicos para os concursos para educação básica. Então, com esse panorama aí, a gente tem então que entender o que nós precisamos efetivamente focalizar quando formos estudar LDB. Por isso, então, aqui na tela, olha só, eu trouxe aqui essa questão do CESP, da UFBA, que diz o seguinte: marque V ou F para as seguintes questões segundo a LDB. A organização formal da educação escolar no Brasil é composta de 2 níveis. Quais são? Educação básica e superior. Até aqui está certo, com certeza. E esta é qual? A educação superior, com certeza. Por sua vez, se apresentam em 4 modalidades: cursos de graduação, pós-graduação, sequenciais e programas de extensão. Certo? Com certeza. Olha só, isso está no artigo 23. No artigo 23, ele traz a organização escolar da educação do Brasil. Nós temos 2 níveis de educação. Já tivemos 4. O primário, o ginásio, o colegial e o superior na primeira LDB. Depois nós tivemos 3, que foi o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Agora nós temos 2 níveis apenas, a educação básica e a educação superior, né? E a educação básica, ela é subdividida em 3 etapas. Olha só aqui na tela para vocês verem. A educação básica, então, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São as 3 etapas da educação básica, está no artigo 21, na verdade, né? E a educação superior com suas 4 modalidades. Então, os níveis da educação escolar são 2, educação básica e superior. E as etapas da educação básica são essas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Aqui comigo, então, nós temos, então, 2 níveis, básica e superior. 3 etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio, e 7 modalidades da educação básica: educação de jovens e adultos, educação especial, EJA, profissional, indígena, quilombola, né? E também temos 4 modalidades da educação superior, que são os cursos sequenciais, a graduação, após os cursos de extensão, tá certo? Na próxima questão aqui, então, aqui na tela comigo, olha só. Aqui do DEPEN foi uma questão recente, caiu ano passado, com base na LDB. Julgue os itens que se seguem. A garantia de fornecimento de educação básica obrigatória e gratuita aos indivíduos entre 4 e 17 anos de idade é dever do Estado, consistindo em crime de responsabilidade, negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Certinho aqui comigo, vejam só. Isso aqui está no artigo 5 da LDB, observem aí. O artigo 5 da LDB começa assim: a educação é direito público subjetivo, ou seja, todos os cidadãos têm esse direito já garantido, já é posto, eu não tenho que provar esse direito, é um direito já que eu tenho como cidadão. Artigo 5 da LDB. Todos os dirigentes do Poder Executivo que estiverem nas suas pastas, nas autoridades educacionais e que forem omissos em relação à oferta da educação básica, vão responder em crime de responsabilidade. Artigo 5 da LDB coloca essa questão: direito público subjetivo, qualquer cidadão, associação de moradores, sindicatos, etc., pode entrar
pode requerer ao Estado, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, caso a educação não esteja sendo oferecida, tá certo? A próxima questão aqui, então, a letra B, na tela, por favor. Olha só. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base comum, não sendo permitidas a complementação e a diversificação de conteúdos curriculares pelos sistemas de ensino e pelas escolas. Falso, com certeza. Por quê? Não sendo permitidas. É permitido sim, isso está no artigo 26, aqui na tela. Então, olha só, vocês vão ver aqui um esqueminha que eu fiz sobre o artigo 26. O artigo 26 fala exatamente isso aí. Nós temos uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, escola, cultura, região, por uma parte diversificada, né? E outra, aqui comigo, olha só, essa base comum e essa parte diversificada do artigo 26 não são dois blocos distintos. Nenhum aluno, nenhum professor, às vezes, percebe o que é base comum, o que é parte diversificada. Os dois, eles compõem um bloco único, né? Então, por exemplo, no DF, nós estudamos Cerrado. Cerrado é parte diversificada, porque pertence à nossa região específica, né? Então, nós estudamos Cerrado em geografia. Então, ou seja, nós não separamos. Isso é base comum, isso é parte diversificada. São dois blocos únicos. O artigo 26, ele é muito importante. Ele é o currículo do ensino fundamental e do ensino médio, da educação infantil também. Ou seja, o currículo da educação básica cai em todas as provas, é quase que onipresente o artigo 26. Ele é muito importante. E ele diz o seguinte, né, que os currículos têm uma base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada, e no artigo 26 ele traz todas as disciplinas que devem constar no currículo. Aí começa língua portuguesa, obrigatória, matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, história e geografia, ciências, a realidade social e política, especialmente do Brasil, história e geografia, né? Ou seja, todos língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história, e depois arte, obrigatória em todas as etapas da educação básica. E com música, com teatro, com dança e artes visuais. Esse ponto mudou esse ano, em 2016, agora em maio, né? Nós temos então, na disciplina de arte, não apenas a música como obrigatória, mas a dança, o teatro, as artes visuais também é obrigatório no ensino das artes. Assim como a educação física, sempre obrigatória. Você tem que fazer a disciplina, você tem que ir para a escola, ter avaliação, tem tudo normalmente, tá? O que a LDB coloca não é a dispensa do aluno, olha só, é facultativa a prática. O praticar, o ir à escola, o ir à quadra, o jogar, o praticar a educação física é facultativo, não é dispensado, é facultativo. O aluno escolhe se faz ou não em 5 casos. Quais são eles? Que tem a prole, né? Serviço militar obrigatório inicial ou uma atividade similar que tem a prática de educação física, jornada de trabalho acima de 6 horas, né? Que também seja maior que 30 anos, né? Não sei porque nós os trintões somos facultativo fazer a prática, né? E amparado por um decreto de 68 que fala sobre deficiências físicas, afecções, etc. Nesses 5 casos, o praticar a educação física, no artigo 26 ainda sobre o currículo, é facultativo, o aluno pode escolher se pratica ou não, mas a disciplina sempre obrigatória em todas as etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio. Se a prova disser que tem que ter um professor específico, a lei não disse isso, tá? Mas que a disciplina de arte e educação física é obrigatória, com certeza. Língua estrangeira, também no artigo 26, a partir da 5ª série, pelo menos uma língua estrangeira. 5ª série e o 6º ano são equivalentes. Ao menos uma língua estrangeira moderna, não serve latim, escolhida pela comunidade escolar, com base, é claro, nas suas condições, né? Ou quem escolhe, então, é a própria escola, a comunidade escolar que escolhe a língua estrangeira moderna a partir da 5ª série, também está no artigo 26, isso aí. E olha só, essa língua é escolhida com base nas condições da escola e compõe a parte diversificada. Por quê? Cada escola pode escolher a sua língua, portanto, é diversificado, tá? Ainda no artigo 26, então, nós temos o ensino da história do Brasil levará em conta as etnias que formam
o povo brasileiro, indígena, africana e europeia. Aí lá no artigo 26A, que é um outro artigo, diz que é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas, ensino fundamental e médio, o infantil não está, e deve levar em conta a cultura e a formação não é africana, é afro-brasileira e indígena, é um pouco diferente. Então, esse é o panorama geral do nosso currículo colocado no artigo 26. Essa questão trouxe um pouquinho sobre isso, mas o artigo 26, fundamental que vocês estudem, ele cai muito nas provas de educação básica quando é para a escola, concurso, seja nível médio ou superior. Artigo 26 é essencial, é o currículo da educação básica. Então, aqui na tela, vamos lá para a próxima questão aqui agora. Nós temos aqui 3. De acordo com as bases legais da educação nacional, a Constituição, a LDB, né, e também as diretrizes, né, os PCN, na verdade, julgue os itens. A oferta do ensino fundamental é uma prioridade para os municípios. Estes, ou seja, os municípios, o CESP adora usar um pronome relativo. Estes, estas, aquele. A gente tem que estar atento aí ao português nesse sentido. Os municípios podem, entretanto, oferecer demais níveis de ensino, como, por exemplo, o ensino médio, né? Como, por exemplo, o ensino superior, inclusive, desde que garantam plenamente as necessidades de sua área de competência e apliquem recursos financeiros acima dos percentuais mínimos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Certíssimo. Olha só, aqui comigo. Essas atribuições dos estados e municípios, dos estados está no artigo 10, dos municípios está no artigo 11. Também são artigos essenciais para vocês, tanto para quem vai fazer prova de pedagogo institucional de algum órgão, como também para quem vai fazer concursos para a educação básica, para a escola. Esses dois cargos é fundamental os 5 artigos que trazem as incumbências. 9, as incumbências da União. 10, as incumbências dos estados. 11, dos municípios. 12, das escolas. E 13, dos professores. Esses 5 artigos são fundamentais. Eu vou me ater agora especificamente ao artigo 10 e 11. Incumbências das escolas e incumbências dos municípios. No artigo 10, quando fala das incumbências dos estados, desculpe, não escola, estados, no artigo 10, quando fala das incumbências dos estados, diz o seguinte: compete aos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. O que isso significa segundo a LDB? Significa o seguinte, que os estados, eles precisam assegurar, cobrar do município, dar condições, oferecer recurso técnico, financeiro, ou até oferecer, se o município não estiver oferecendo. Mas quem tem que oferecer o fundamental é o município e não o estado. O estado assegura o ensino fundamental, garante que os seus municípios ofereçam o ensino fundamental, dá condições, cobra, né, ou então presta assistência, assegura, né? Ele não oferece o fundamental. A prioridade dos estados, artigo 10, é o ensino médio. Então, uma escola estadual, por exemplo, via de regra, seria de ensino médio, né? E os municípios? Artigo 11. Os municípios, eles devem oferecer a educação infantil, né, e o ensino fundamental, mas a prioridade deles é o ensino fundamental. Então fica assim, então, artigo 11. Municípios oferecem educação infantil e fundamental, mas a prioridade é o fundamental. Estados, artigo 10, assegura o fundamental. Ele garante o fundamental, mas a prioridade é ensino médio, infantil e fundamental. Municípios, ensino médio, estados, né? E olha só, os municípios, está no artigo 11, isso aí também. Os municípios, eles podem oferecer os demais níveis de ensino, como, por exemplo, ensino médio ou educação superior, desde que já estejam plenamente atendidas às suas áreas de competência, que é educação infantil e ensino fundamental, e desde que esteja aplicando percentual acima do mínimo, né, estipulado para
o ensino, que é 25%. Então, se o município estiver aplicando mais que 25% no desenvolvimento do ensino e tiver também plenamente atendidas as suas áreas de competência, que é infantil e fundamental, aí então o município pode oferecer então um ensino médio, por exemplo, ou educação superior, né? Tem municípios que têm, né? Falando um pouquinho sobre educação superior municipal, aí está lá no artigo 18, né? Artigo 17, fala o seguinte: se os municípios tiverem uma universidade de educação superior, na verdade, essas universidades que são municipais, elas integram o sistema estadual de ensino. É o Estado quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, tá? Então, lá no artigo 17 fala isso aí. Se o município estiver oferecendo uma educação superior, né, ele pode oferecer, claro, desde que esteja plenamente atendida a sua área, que é infantil e fundamental, e desde que aplique mais que 25% no ensino. Se ele tiver educação superior, se ele manter e desenvolver, se ele criar e manter uma instituição de educação superior, na verdade, o Estado é quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. No artigo 17 fala disso aí. Então, aqui na tela, para a gente poder dar uma olhadinha nisso, nós temos isso aqui, então, no artigo 11 da LDB. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creche e pré-escola e, com prioridade, o ensino fundamental, né? Permitida a atuação em outros níveis, como, por exemplo, ensino médio, como, por exemplo, o superior, né? Em outros níveis, somente quando estiverem atendidos plenamente a sua área de competência, né? E aí, a gente, então, precisa ter muita atenção nesses dois artigos aqui, porque eles são muito importantes. Artigo 10, artigo 11 e também o artigo 17. Aqui na tela, então, olha aqui, por favor, olha só. Na questão 4, a educação escolar resume-se na educação básica, formada pelo ensino fundamental, médio e superior. Errado, né? Por quê? Dois erros. Em primeiro lugar, não se resume em educação básica, a educação escolar é básica e superior, mas as etapas da básica são essas mesmas, médio e superior. Fundamental, médio e superior, também infantil, com certeza. A B, os sistemas de ensino dos estados e dos municípios, do DF, incluem as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, certinho, com certeza, aqui comigo. Olha só, isso aqui então está lá nos artigos 17 e 18. Se uma escola for privada de educação infantil, ela tem que recorrer ao município para ser registrada, porque as escolas privadas pertencem ao município se for educação infantil. Agora, se for de ensino fundamental e médio privadas, elas pertencem ao sistema estadual de ensino, está no artigo 18, ou seja, é o Estado quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar essas escolas. Então, se for privada, escola, se for infantil, município, fundamental e médio, Estado. E se for superior, uma faculdade, uma universidade privada, quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar? Se for privada, sempre a União, independente, católica, Unip, etc. Qualquer universidade privada, educação superior privada, pertence à União sempre, sempre. Isso está no artigo 16, colocando então o sistema federal de ensino, né, integra as instituições de ensino privada superior, tá? Então fica assim, educação infantil privada, município, né? Ensino fundamental e ensino médio privados, estados. Educação superior privada, a União, tá? É essa a ordem aí que vocês precisam estabelecer direitinho, tá? E se for pública, a instituição de educação superior? Se for pública, depende. Se for estadual, é o próprio Estado quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, está no artigo 10. Se for federal, é da União. A União quem vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. Agora, se ela for municipal,
ela pertence ao sistema estadual de ensino. Ele é quem vai fazer esse processo aí. Tá? Então depende muito de onde é a instituição. Aqui comigo na tela, então, olha só. Os sistemas de ensino dos estados e do DF incluem as instituições de ensino fundamental e médio criadas... Não, isso aqui a gente já fez agora, ok? A letra C. A organização da educação básica deve ser feita apenas em séries anuais, para preservar o interesse do processo de ensino-aprendizagem. Falso, com certeza. Aqui na tela comigo. Olha só, nós temos lá no artigo 23. O que ele fala sobre isso? A organização da educação básica pode ser feita de 6 maneiras, pelo menos 6 maneiras. Séries anuais, porque se for anual é série, seriação. Ciclos, acima de 2 anos, ciclos. Semestralidade, períodos semestrais, né? Semestralidade. Períodos de estudos. Grupos não seriados, como tem, por exemplo, no interior do Brasil, tem muitos grupos não seriados que não tem uma série, alunos de várias idades, de séries diferentes. Ou também alternância, quando você alterna um sistema ou outro. Dessas 6 maneiras, ou por forma diversa. Posso criar, como sistema de ensino, qualquer outra maneira para poder organizar a educação básica, desde que o interesse do processo de ensino e aprendizagem assim o recomendar. Aqui na tela, então, observa bem o artigo 23, olha só o que ele fala sobre isso aqui. Dessas 6 maneiras, nós podemos organizar a educação básica. Seriação, semestralidade, ciclos, alternância, período de estudos, grupos não seriados ou por forma diversa. Sempre que o interesse da aprendizagem, se for melhor para poder aprender, é seriação, é ciclo, é semestralidade, é a aprendizagem que vai dizer como que vai ser a organização da educação básica, lá no artigo 23. Aqui comigo também. Observa bem que no artigo 23, um pouco abaixo disso, também fala sobre o calendário. Diz o seguinte, que o calendário escolar ele pode se adaptar às peculiaridades locais, climáticas, regionais, econômicas, culturais, Olimpíadas, Copa do Mundo, de enchentes, secas, o que acontecer, eu posso adaptar o calendário escolar, sem nenhum problema. Sem nunca, jamais reduzir o número de horas letivas. Não se pode reduzir o número de horas. Isso, as pessoas quase não erram mais nas provas, porque é muito batido isso aí, cai muito nas provas, né? Então, não tem nenhuma justificativa que a banca possa colocar em uma questão que possa reduzir o número de horas. Sob qualquer hipótese, isso é muito sagrado na LDB. Inclusive, nenhuma modalidade, educação indígena, quilombola, EJA, especial, profissional, né, educação no campo, nada disso é EAD, né? As 7 modalidades, já me perguntaram aí já, né, quais são as modalidades. Nenhuma modalidade, nenhuma etapa da educação básica eu posso reduzir o número de horas, jamais. Mas eu posso organizar ela da maneira que a aprendizagem for melhor. Isso aí, então, está no artigo 23. Aí no 24, ele coloca lá, né? Artigo 24, regras comuns para a educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. No mínimo 800 horas, pode ser mais do que isso, que no DF são 1.000. Mínimo 800 horas, distribuídas também no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, não é sala de aula, efetivo trabalho escolar. Quadra, um passeio também é trabalho escolar. Excluídos os exames finais, se houver. Isso no fundamental e no ensino médio. Na educação infantil, no artigo 31, né, fala o seguinte, que também 800 horas distribuídas em no mínimo 200 dias de trabalho educacional, não tem exames finais lá, educação infantil, então se a prova trouxer excluído exames finais, está errado, porque lá não tem. A educação infantil tem avaliação, sim, mas é acompanhamento do aluno e registro, não tem exames, né? E então, e na educação superior, artigo 46, se eu não me engano, vocês confiram aí, na educação superior, ela diz também 200 dias de efetivo trabalho acadêmico, não tem horas na educação superior, tá? Então essas horas aí, vocês precisam manter direitinho. Na educação infantil é uma forma, né? No fundamental e médio é outra, na superior também
é outra. Então, aqui na tela, vamos continuar com a nossa LDB. Observa bem aqui. A gente tem mais uma questão aqui, que é essa aqui, a D. O ensino da arte, componente curricular optativo nos diversos níveis da educação básica, visa possibilitar a promoção e desenvolvimento cultural do aluno. Falso. Falso porque é optativo, né? O resto é verdadeiro, mas isso aqui, falso. Aqui comigo, olha só. O ensino da arte teve uma mudança em 2016, lá no artigo 26, se eu não me engano, o inciso 6. Observe bem essa mudança, porque as provas costumam acompanhar as mudanças que a LDB tem. 2013 teve várias mudanças, artigo 4, artigo 58, 59, né? 2014 veio aquela mudança principal da exibição de filmes nacionais pelo menos 2 horas mensais na educação básica, no artigo 24. Em 2015 mudou bastante a educação superior, né? E também mudou o artigo 9 e o artigo 59A, que fala sobre o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades. Observem bem as mudanças, porque e também fala sobre educação superior, que é objetivo da educação superior fomentar o desenvolvimento da educação básica. Também foi a mudança. E em 2016 mudou o LDB no artigo 26, colocando não mais a música apenas como obrigatória, mas dança, teatro, artes visuais, né? E a música, claro, mas não somente a música. Então, essas mudanças são muito importantes, as provas costumam acompanhar as mudanças na LDB. E agora, então, a gente vai sair um pouco de LDB, passei um panorama geral do que a gente vai trabalhar na LDB, nossos cursos presenciais e também no nosso curso online, mas vamos passar agora, então, para um outro assunto essencial, fundamental para a prova de vocês, que é a avaliação educacional, tá? As perguntas de vocês, que vocês estão colocando aí sobre a LDB, já eu volto nela assim que a gente terminar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas. A Nayara está aqui nos ajudando aqui muito bem, está nos passando aqui algumas dúvidas, e aí a gente vai já fazer um panorama geral sobre elas aí e responder para vocês em termos gerais na medida do possível, tá bom? Mas sobre a avaliação educacional, o que a gente precisa saber em relação a isso? Olha só, a avaliação educacional é quase que uma certeza. Toda prova tem pelo menos uma questão, quando não tem duas, né? A avaliação educacional, ela tem algumas perspectivas diferentes. Libânio tem uma ótica sobre avaliação, Lucchesi também tem outra, mas a que nós usamos hoje não é a desses autores. A que tem mais caído é a perspectiva de avaliação educacional, que focaliza as 3 funções básicas da avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Libânio, Lucchesi e outros não focalizam sobre essa lógica, né? Então, são 3 tipos de avaliação, 3 funções. A avaliação serve para 3 coisas, né? Na função diagnóstica, que é a primeira função, ela acontece no início do processo, né? Não é do ano letivo, é do processo. Quando eu for iniciar um processo de ensino de qualquer matéria, eu faço um diagnóstico com os alunos. É essa a função diagnóstica dela, início do processo, né? Para que serve? Constatar quais são os limites e possibilidades. Não é pré-requisito, porque pré-requisito é uma palavrinha pedagogicamente incorreta. Não é legal você focar em pré-requisito, porque você pode desenvolver durante o processo, não esperar que o aluno venha com pré-requisitos. Então, a função diagnóstica é no início do processo para constatar quais são os limites e quais são as possibilidades que os alunos têm em relação àquele conhecimento. A partir da função diagnóstica, a partir desse diagnóstico inicial, eu consigo então começar o planejamento. Essa é a função diagnóstica. A mais importante, sem dúvida, a que mais cai em provas, é a função formativa da avaliação, né? A segunda função. Para que serve a função formativa da avaliação? O próprio nome diz: formativa, formar, educar, ensinar com a avaliação. Parece muito estranho isso mesmo, porque quando nós estudamos na nossa formação no curso superior, ou na escola normal também, porque eu fiz normal, todas essas formações nossas, nós aprendemos assim:
primeiro se ensina, depois avalia, né? Aquilo que já foi ensinado. Mas não é essa a ideia da avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que te ensina, que te forma durante o processo, ela serve para o feedback, ou seja, traz um retorno para o professor e também para o aluno, possibilita o replanejamento, porque vocês sabem que planejamento é algo flexível, dinâmico, ele serve para ser mudado. Ele é feito para poder ser alterado. Se você fizer exatamente aquilo que você planejou, alguma coisa não foi feita de forma correta. Se você mudou o planejamento, isso é o que se espera de um planejamento. Então, como ele é flexível, por meio dessa avaliação processual, formativa, eu faço um replanejamento porque eu tenho feedback dos alunos. Enquanto a avaliação somativa, que é o terceiro ponto, é uma avaliação no fim do processo, quando eu termino de ensinar, aí depois eu faço a avaliação, ela foca em somar resultados, notas, para fins de certificação, para poder saber quem passou ou não passou, para classificação dos alunos, categorizar quem aprendeu de quem não aprendeu, ou seja, a avaliação somativa é uma avaliação cumulativa que foca na quantidade, que foca em somar resultados no fim do processo para notas, não é aprendizagem, é acumular, somar, quantificar. Essas são as questões da avaliação somativa. O que a gente precisa saber em relação a isso também? Tem alguns pontos que são mais polêmicos, que geralmente caem nas provas sobre avaliação e as pessoas às vezes erram porque tem algumas coisas que precisam ser evidenciadas. A primeira delas é o seguinte, é o instrumento de avaliação que vai determinar se a avaliação é formativa ou somativa? Então, por exemplo, prova estaria bem relacionada à avaliação somativa, enquanto um trabalho em grupo seria formativa? Não, não é o instrumento que vai dizer se a avaliação é somativa ou formativa. Se a prova abordar isso, já caiu várias vezes, está errado, tá? Não é o instrumento. Na verdade, é a intenção do professor. Se o professor quer ensinar com a prova, formar os alunos, fazer com que eles aprendam um pouco mais ao fazer a avaliação, o foco deles é impulsionar a aprendizagem por meio da avaliação, da prova, ela é formativa. Agora, se essa mesma prova servir para poder somar notas, classificar os alunos, o foco mesmo é se eles aprenderam ao fim do processo, não é ela quer só verificar o que se aprendeu, aí é somativa. Não é o instrumento que vai determinar se a avaliação é formativa ou somativa, e sim a intenção do professor, né? Autoavaliação, ela é mais formativa, mais somativa? Pode ter autoavaliação? Pode, sempre. Qualquer questão que focalize a autoavaliação está sempre correta, porque sempre que coloque na perspectiva do aluno autônomo, que minimamente criança, adolescente, adulto, tem que refletir sobre si mesmo, sobre sua aprendizagem, sobre esse processo, isso é fundamental, né? Erro. Erro também é outro ponto mais polêmico também, porque geralmente quando cai nas provas, cai na perspectiva de que é algo que deve ser corrigido, extirpado, não pode ter erro. Falso. Erro pode acontecer. Quando a prova disser que o erro é bom, porque o erro dá uma margem para você entender como o aluno está aprendendo, está correto, é isso mesmo. O erro hoje na avaliação é fundamental. A partir do erro, eu tenho como então determinar como o aluno está aprendendo, de que maneira esse aluno está construindo conhecimento, qual é a ideia que esse aluno tem sobre aquilo que ele está aprendendo. Erro, então, fundamental na avaliação. Lá na LDB, a LDB fala sobre avaliação, artigo 24, inciso 5. Ela coloca, então, a verificação do rendimento escolar, ou seja, a avaliação se dará sob os critérios abaixo, 5 critérios. A avaliação deve ser contínua o tempo todo e cumulativa também, né? Quando ela é contínua, diz respeito à avaliação formativa processual. E cumulativa é somativa, porque ainda existe, né? Com prevalência dos resultados qualitativos, a qualidade sobre a quantidade. A qualidade sobre o que o aluno sabe é mais importante do que a nota, a quantidade. E
e os resultados ao longo do processo são mais importantes do que as provas finais. Está lá na LDB, artigo 24, inciso 5, sobre avaliação. Então agora vamos fazer algumas questõezinhas de avaliação, depois a gente volta um pouquinho nesse ponto aqui na tela comigo. Então, olha só. Julgue os próximos itens relativos aos elementos constitutivos do planejamento e a avaliação educacional, tá? Olha só, são funções da avaliação o diagnóstico, o controle e a classificação. Certo, com certeza. Por quê? Quando ele fala que é função da avaliação o diagnóstico, ok. O controle é a avaliação formativa, enquanto a classificação é a avaliação somativa. O que o CESP pode fazer e outra banca também? Aqui comigo. Ele pode não usar os nomes oficiais da avaliação diagnóstico, formativa, somativa. Ele pode usar algumas nomenclaturas, terminologias, denominações que se associam a essas avaliações. Diagnóstico, claro. A avaliação que tem a função de controle, ela é formativa. Por quê? Porque a formativa é durante o processo. Se é durante o processo, eu vou controlar como está acontecendo. Eu controlo, eu tenho feedback, eu tenho retorno, eu vou verificar ao longo do processo, controlar, se o planejamento está acontecendo de forma adequada. Portanto, a avaliação formativa tem um caráter de controle. Não de controle sobre o que o aluno vai fazer ou não vai fazer, mas no sentido de que eu controlo o processo de ensino-aprendizagem por meio da avaliação, porque eu verifico se os objetivos estão sendo alcançados. Isso é controle. Classificação também é avaliação somativa. Classificação, categorização, quem sabe, quem não sabe, nota. Então, ou seja, às vezes as provas, o CESP, não traz os nomes das avaliações, das funções da avaliação, mas traz aquilo que é similar. Então, você tem que entender o que significa avaliação e quais as suas palavras-chave que estão relacionadas a ela, tá certo? Aqui na tela comigo, então, olha só. Uma vez observadas pelo professor as normas de avaliação da escola e as do sistema de ensino, no desenvolvimento da avaliação educacional, é desnecessário adequar a avaliação aos objetivos, conteúdos e procedimentos de ensino. Falso, com certeza. Por quê? Aqui comigo, olha só, uma definição de avaliação largamente usada na pedagogia hoje é essa. A avaliação serve para verificar se o objetivo está sendo alcançado. Então é claro que eu tenho que vincular a avaliação aos objetivos. Se é justamente esse o conceito de avaliação. A avaliação serve para verificar, para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados. Então tem que fazer sim essa vinculação. A próxima questão aqui na tela então, observa bem. A avaliação cujos resultados fornecem ao professor dados sobre o progresso dos alunos e sobre as dificuldades a serem superadas, essa avaliação é essencial. Para quê? Para o avanço do processo educativo. É uma avaliação que está em função do processo educativo, da aprendizagem. Essa avaliação, portanto, em razão disso, é denominada feedback. Certinho, com certeza. A letra C na tela aqui comigo, então, olha só. A letra C diz o seguinte: a avaliação que está em função do processo educativo, que está em função da aprendizagem, é uma avaliação essencial e ela é chamada também de feedback. Não usou o termo formativa, mas o feedback, ou seja, esse retorno para o professor de como está acontecendo o processo, essa avaliação é a formativa. Então, não usou o CESP ou outra banca, às vezes, não usa o termo oficial, vamos chamar assim, que denomina a função da avaliação, mas usa expressões que dizem respeito àquele tipo de avaliação, né? Seja o controle feedback formativa, classificação, soma de notas, resultados finais, quantidade a somativa e o diagnóstico, né, inicial, a avaliação diagnóstica. Então,
Na tela, então, mais questões para a gente poder fazer aqui. A próxima também está aqui. Acerca da avaliação processual ao longo do processo, assinale a opção correta. Antes de fazer, aqui comigo, olha só. Qualquer banca que vai trabalhar com questão de múltipla escolha, geralmente são 5 questões, né, para poder ser marcada uma correta ou uma incorreta. Qual é o padrão que as bancas utilizam para poder fazer esse tipo de questão? Sempre é assim. Nós temos 5 questões para serem marcadas. Uma questão é a correta, é a que deve ser marcada. Tem uma outra questão lá que está meio certa ou quase certa, né? Mas que não deve ser marcada porque está meio certa. E 3 totalmente erradas, que ninguém marcaria. É esse o padrão de qualquer questão de múltipla escolha. Se você já saber que é esse o padrão, já souber que é esse o padrão, você pode já fazer na prova, eliminando aquelas questões totalmente erradas e já se focando nas questões que a certa e a meio certa. Você vai tentar encontrar o erro nessa meio certa ou então identificar o que está faltando nela para não ser tão completa como a correta, né? Isso é um padrão que ajuda demais a gente em questões de múltipla escolha. Vamos observar como que se dá nessa questão aqui. Observa na tela aqui então. Olha só. Assinale a opção correta, é uma só. Fornece elementos iniciais para orientar o plano de ensino. Falso. Não é essa aqui, com certeza. Porque se é inicial, é diagnóstica. Não é a avaliação que é processual. Se é processual, é formativa ao longo do processo, e essa aqui, se é inicial, é diagnóstica. Identifique elementos que permitem reorientar, replanejar, reorganizar o percurso de ensino-aprendizagem. Certinho, a avaliação processual me dá a possibilidade de replanejar. Se durante o processo eu percebo que eu posso reorientar o meu percurso, então eu posso fazer durante o processo um replanejamento. Vamos ver o erro então na C, na D e na E, que para a gente é mais importante aqui o erro do que o acerto. Acerto é ponto final. O erro dá a possibilidade da gente continuar entendendo como que isso pode cair em prova e que tipo de pega tem isso aqui. É voltada para os resultados. Resultados não é processual. Resultados é a avaliação somativa no fim do processo, não durante o processo, como a processual, né? Permite diagnosticar. Se é diagnosticar, não é durante o processo, é no início do processo. Portanto, é a avaliação diagnóstica, né? E identifica aprendizagem acumuladas, cumulativas, soma pontos, acumula isso. Isso não é avaliação processual, e sim a avaliação somativa. Portanto, é essa aqui então que é o nosso padrão, a letra B, que é a correta, né? Então, a próxima questão aqui, a 7. Acerca das funções e das categorias em avaliação educacional, julgue os itens, né? Então, olha só. A função classificatória tem o propósito de identificar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem? Falso, com certeza. A função classificatória, ou seja, a somativa, não tem a intenção de identificar as causas, e sim de somar resultados, somar notas, resultados. Não quer saber quais são as causas. Isso aqui está errado, então. Quanto à regularidade, tendo isso aqui como padrão, a avaliação pode ser contínua, processual ao longo do processo, ou pontual, de resultado no momento só. Verdadeiro, com certeza. Quanto à regularidade, ela pode acontecer ao longo do processo ou num ponto só no resultado, com certeza, sem dúvida, certo, né? A avaliação escolar ocorre sempre de forma explícita, em função da necessidade de registro dos resultados. Falso. Por quê? Aqui comigo na tela. Observa bem. A avaliação nem sempre é de forma explícita. A avaliação informal, quando cair na prova de vocês, certíssimo, com certeza,
pode ter avaliação informal, sim. Ela pode acontecer. É uma avaliação que acontece sempre. Vocês agora estão me avaliando, né? Com certeza. Eu também, se eu estivesse na sala de aula no presencial, também estaria avaliando informalmente vocês. Ou seja, em qualquer processo de ensino-aprendizagem, tem avaliação informal. Se a prova disser que a avaliação informal é algo errado, não deve ter, não deveria ter, tem que ser sempre sistemática, sempre planejada, organizada, registrada, é falso. Claro que a avaliação tem que ser sistemática, mas eu não posso deixar de entender que a avaliação informal ela é muito importante, acontece sempre, mesmo que eu não queira, e ela faz parte do processo. O que eu não posso fazer é basear a minha avaliação somente em improviso, somente na informalidade. Mas ela acontece, ela tem sempre, ela é fundamental, ela precisa ter a avaliação informal. As provas, quando trazem, estão erradas quando dizem que a avaliação informal é algo que não deveria acontecer, tá certo? Na tela aqui comigo, então, no exercício, voltem aqui, a avaliação formativa tem a finalidade formativa de proporcionar informações sobre o desenvolvimento de um processo, né? Ou seja, ela é processual, ela é durante o processo, né? Para os envolvidos. Quem? Professores e alunos. Porque ela traz um feedback. Aqui comigo na tela. Nós estamos acostumados a entender a avaliação como para o aluno. O professor avalia o aluno apenas. Estão erradas as questões de provas que trazem esse foco linear. O que a avaliação na pedagogia hoje entende é que a avaliação ela é para ambos, tanto para o professor como para o aluno. Se a metade de uma turma ou uma turma inteira erra uma questão, tem uma avaliação sobre um viés, é claro que o ensino tem alguma coisa em relação a isso. Então a avaliação não é apenas para o aluno, ela traz um retorno, traz um feedback para ambos os envolvidos, para os professores e alunos. Quando a prova trouxer apenas para o aluno ou de maneira enfatizada que é do aluno a avaliação, está errada, tá? E outra coisa, a avaliação que tem essa questão de feedback que foca no qualitativo, que é durante o processo, lembra que são palavras-chave focadas na avaliação formativa, tá? Aqui na tela aqui comigo, então, a função somativa da avaliação determina o grau de domínio dos conteúdos ou objetivos previamente estabelecidos com a finalidade de certificação, certo com certeza. A avaliação somativa, então, tem essa função. A função dela é certificar, classificar os alunos, passar, então, para a série seguinte, somar resultados, né? E ainda sobre a avaliação, fazendo um gancho aqui com a LDB, a avaliação está no artigo 24, inciso 5, já tem 20 anos que a LDB focaliza a avaliação sob a perspectiva qualitativa, da avaliação formativa durante o processo, está na LDB isso aí. E também nesse mesmo artigo, o artigo 24, fala que nos sistemas que adotam a seriação, está no inciso 2, artigo 24, pode ter a progressão continuada. Aí teve uma aluna que me perguntou aqui agora, então, o que significa a progressão continuada? Olha só, progressão continuada, ela faz parte dos ciclos. Os ciclos, para poder ter ciclo, tem que ter a progressão continuada. Não é progressão automática, não. Automática é quando você passa de ano automaticamente, independente se aprendeu ou não. Essa é errada, não tem que ter. Progressão automática, não. Mas a progressão que tem que ter é a progressão continuada, ou seja, durante o processo, não só no final do ano, você pode progredir você pode avançar, né? Você pode, por exemplo, uma forma de progressão continuada que no DF é feito é o reagrupamento. Eu vou fazendo avaliações dos alunos e vou reagrupando eles durante o ano em grupos, tanto na classe ou fora dela, em grupos
de alunos com níveis mais elevados. Então, ou seja, é uma progressão, uma forma de progressão. Aos poucos, os alunos podem ser reagrupados com turminhas em níveis mais avançados e conforme eu vou fazendo esse reagrupamento desses alunos em turmas mais avançadas, é uma progressão. Ele evoluiu. Ele não apenas evoluiu no final do ano para a série seguinte. Durante o ano mesmo, pode ter uma progressão continuada, que é quando eu reagrupo os alunos em turmas ou em grupos mais avançados durante o ano mesmo, e a progressão acontece durante o ano, não apenas ao final do ano, como acontece. Isso é progressão continuada, no ciclo tem que ter, faz parte do ciclo, mas na seriação também pode ter. Durante aquele ano, o aluno vai sendo reagrupado em grupos mais avançados, e isso é uma forma de progressão, tá certo? Vocês todos, então, que estiveram aí até agora, vocês têm 15% de desconto em todos os cursos do Estúdio Aulas para Educação, é um cupomzinho que vocês têm direito. Eu e o Leandro estamos em todas as unidades do Espaço Campus, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Asa Norte, com cursos presenciais, manhã, noite e também final de semana. Eu agradeço demais vocês, a presença de vocês, tanto virtual, os comentários, as perguntas, né? Aguardo vocês, então, nas turmas aqui do Espaço Campo presencial. Nós vamos nos ver também aí fazendo exercícios, trocando ideias. Qualquer dúvidas que vocês tenham, mande o WhatsApp para o número 61 99828 0079. Estou fazendo exercício, tive uma dúvida em qualquer questão, sobre qualquer aspecto de pedagógicos ou LDB, qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer coisa que estejam estudando efetivamente, manda um WhatsApp, então, 998-28007961, que a gente vai fazendo aí essa interação também a partir daqui. Muito obrigado, então, pela presença virtual de vocês. Aguardo vocês, então, nos cursos presenciais e também nos próximos aulões que vamos fazer aqui. Tchau e até mais.